Olá, eu sou o David Mendes, escritor e produtor da série de documentários Histórias Perdidas. E hoje eu vou começar a contar para vocês como foi que tudo começou. Tudo começou com a publicação do meu primeiro livro, Astral, uma viagem sem volta. Nesse meu primeiro livro eu conto desde quando eu morei nas ruas de São Paulo, quando eu entrei para o seminário da Igreja Romana, quando eu conheci o meu amigo Luiz, Padre Luiz, que se tornou padre depois, e a época que eu trabalhei com os muçulmanos xiitas, ex-integrantes do grupo Hezbollah, que vieram fugidos da guerra que estava acontecendo no Líbano na época. Após a publicação desse meu livro, uma amiga chamada Yara chegou para mim e disse o seguinte: você vai continuar sendo escritor? E aquilo bateu na minha cabeça, né? Então eu cheguei em casa, pensei muito, meditei muito e troquei tudo aquilo que eu era para ser escritor. Deixei a empresa de segurança que eu tinha montado aqui na cidade de Tremembé para me tornar um escritor. Mas qual livro que eu iria escrever? Não tinha assunto, não tinha mais nada, tudo que eu sabia até então eram só as minhas experiências vividas até aquele momento. Porém, um dia eu fui a São Paulo numa reunião com um grupo de amigos, a Yara, o Renato, o Magno e mais um amigo que eu não me lembro, não me recordo bem. Na volta, como a Yara, que estava pilotando o veículo, ela acabou se perdendo, né, no caminho, numa rua ali, acho que estava sem saída a rua, não lembro ao certo o que foi, mas foi um motivo de piadas pro pessoal, né? E aí eles falaram, olha, ela dá uma ótima personagem de um livro, né? E eu vim de São Paulo até aqui em Tremembé, cozinhando na minha cabeça, na minha mente, a possibilidade de criar um livro com personagens baseados nas pessoas que eu conhecia. E foi isso que aconteceu. O livro A Loja se iniciou com personagens fictícios, amigos, pessoas realmente apaixonantes, cada um com sua personalidade e alma, cada um com sua característica, né? Mas todos com um objetivo em comum ali. No entanto, eu precisava de uma história, né? E aí eu comecei a escrever uma história fictícia. Só que o que aconteceu? Eu precisava também colorir esse livro com as cenas. E o local que eu escolhi, o ambiente, era Tremembé. Então nada mais justo do que eu começar a perguntar para as pessoas, né? Ou sair pela cidade olhando as coisas. Eu comprei uma câmera bem, assim, bem simples mesmo, né? E a primeira entrevista foi do meu amigo Joel Crosariol, né? Hoje ele é muito amigo meu. E o Joel ele me contou sobre a lenda da casa onde ele morava, que é aquela casa que tem na Bica da Glória, né? A lenda era sobre uma suposta atriz que teria morado ali na casa, isso desencadeou outras lendas e tal. Pois bem, essa foi a minha primeira entrevista. A segunda entrevista que eu fiz, que eu me recordo, foi com o seu Silvio Leite, que foi político aqui na cidade, uma pessoa muito influente, muito bacana, um amor de pessoa. Ele me recebeu na casa dele, assim, foi uma alegria completa, né? Ele, a esposa dele, e ele me deu uma entrevista muito legal, né? Onde consegui pegar um fato para ligar com outras histórias, né? E aí eu fui entrevistando pessoas, né? Só que em dado momento aconteceu duas coisas chaves. A primeira é que as pessoas que não se conheciam entre si, as histórias delas se cruzavam em um determinado ponto, em um determinado momento. Isso me lembrou muito aquele livro dos Miseráveis, né? Porque são pessoas que não se conhecem, mas as histórias vão se cruzando ali, vão se conectando. E isso é muito interessante. E aí eu vi que eu tinha uma história, estava se formando uma história na minha mente que não foi contada em livros de história, né? Não foi contado por ninguém. E eu vi nisso a oportunidade de estar até colorindo bem mais o meu livro com uma história até então fantasiosa. Vamos lá. Um outro fato que aconteceu,
que desencadeou o Histórias Perdidas foi que essas pessoas que eu estava entrevistando, por idade avançada, elas estavam falecendo, né? O seu Silvio Leite veio a óbito, né? Acho que foi semanas depois que eu entrevistei ele, meses depois, eu não lembro. Mas o Coveiro também, de Tremembé, o seu Agostinho, né? Ele faleceu, eu peguei a entrevista dele antes, ele falecer 2 meses antes, se eu não me engano. E outras pessoas também, né? Pessoas que eu não vou divulgar por motivos óbvios, pessoas que me pediram também para não divulgar as informações, mas elas me passaram muita informação. E em dado momento também, eu percebi que muito do que era ficção, na verdade não era ficção, era história real, né? A história estava vindo à tona ali. Aquilo que não foi mostrado em livros, aquilo que não foi contado, né, estava vindo à tona. O primeiro episódio já gerou algumas discussões, né, na internet, as pessoas me mandando mensagem dizendo que conhecia tal história, queria contar. Olha, não foi bem assim, foi isso, tal. E a história vai se remontando, né? O segundo episódio foi sobre a casa do Toninho Biscoito. Inclusive, um dos rapazes que entrou em contato comigo, que é o João, ele falou o seguinte: conta aquela história daquela casa, né? E eu tinha uma recordação de uma casa realmente que existiu ali, onde hoje tem um supermercado de esquina. Só que eu não estava... Para mim, aquilo era ilusão da minha mente ainda, né? E quando eu fui entrevistar, eu entrevistei os caseiros, né? Do Toninho Biscoito, eu vi que, nossa, que história fantástica, né? E aí o Histórias Perdidas realmente se consolidou ali, acho que naquele segundo episódio. Aí veio o terceiro episódio com a história do lobisomem, o quarto episódio, o quinto episódio, o sexto episódio. O sexto episódio a gente contou a história sobre o palco do Maestro Quintino, a história sobre o Maestro Quintino, né? Na verdade não foi o sexto, foi o quinto episódio, o sexto foi do Coveiro. O quinto episódio a gente contou a história do Maestro Quintino. E na época, inclusive, o palco dele estava sendo destruído, né? Estava sendo desmontado. E a filha dele, a Dona Norma, ela estava muito, muito triste, né? Porque era o único monumento que lembrava o pai dela, né? E aí a gente fez esse documentário em homenagem ao Maestro Quintino e também lançamos um jornal chamado Scriptorium. O jornal ele teve só a van-premiere dele, a primeira edição, não teve outras por motivos assim, que eu não posso esclarecer agora aqui, mas a gente teve muita dificuldade depois, porque o jornal ele foi um veículo, né, muito importante, tanto o jornal quanto esse documentário que a gente fez, para que o palco do Maestro Quintino tivesse a sua demolição embargada, né, por uma juíza, por um juiz, e logo em seguida reconstruído, né? Ou seja, a juíza mandou embargar a obra e reconstruir. Então foi aí que eu comecei a perceber que o Histórias Perdidas tinha um peso muito grande, muito importante. Mas o intuito do Histórias Perdidas, do jornal Scriptorium, nunca foi político, né? Embora toda a nossa vida está sendo influenciada pela política, e a história em si, ela é influenciada pela política, né? A política ela se faz pela história, ela faz a história, né? E o intuito do Histórias Perdidas é realmente resgatar uma história que não foi contada. Daí surgiu o livro Loja. Na verdade, o nome do livro Loja não ia ser a loja, ia ser a ordem. Porém, um amigo meu, o Carlos, ele me apresentou o cunhado dele, que é escritor aqui de Tremembé, e ele tinha acabado de publicar um livro muito bom também, se vocês puderem conhecer, se chama A Ordem, né? E era o nome que eu ia dar para o meu livro, mas eu não contei nada para ele, eu simplesmente vim para casa e mudei o nome para o nome A Loja, né? Que calhou muito bem, né? Nada por acaso. Inclusive até o nome A Loja, eu faço uma jogada, porque é um anagrama, né? Você consegue ler até ele de trás para frente. E até mostra um pouco de suspense ali, místico, tudo, né? E daí surgiu a história que leva o livro à loja hoje, né? O enredo do livro à loja. A história original não era a que eu ia contar.
A história original era uma outra história, porém, de acordo com os depoimentos que eu fui recebendo, as pesquisas de campo que eu fui fazendo, as pessoas que foram entrando e se entrosando, me contando outras coisas, o livro se tornou uma história real com os personagens fictícios. Nesse livro, eu mostro fatos históricos, né? Os personagens saem pela cidade descobrindo algumas coisas, né? Existe todo um enredo, toda uma trama ali criada pelo personagem Bastian, pela personagem Arakurt, pelo Zé da Vila, né? E esses personagens vão se descobrindo e descobrindo a cidade, né? Descobrindo a mística da cidade, descobrindo tudo aquilo que foi ocultado há alguns anos, né? Há muitos anos, até mesmo pelos monges trapistas e por outras pessoas também que aqui vieram. O livro começa em 1791, quando os monges trapistas fogem da França para a Suíça, para continuar a ordem, para sobreviver. Na época, a Revolução Francesa, a perseguição religiosa estava muito alta ali na França e nessa região dos monges trapistas. Então, eu encaixo essa história dos monges trapistas aqui em Tremembé, onde eles tiveram um legado muito grande aqui, muito importante para a cultura da cidade, para a educação da cidade, para a história, né? O livro tem alguns personagens que depois eu vou fazer num próximo vídeo, contando sobre cada um desses personagens, o que eles significam no livro, qual a simbologia deles, a personalidade de cada um desses personagens, né? O que eles somam para essa história. E esses personagens fictícios, eles saem pela cidade e vão descobrindo a história que foi ocultada. Pois bem, é um livro de história real com personagens fictícios. Esse livro ele levou muitos anos para ser escrito, muitas pesquisas, né, pesquisas de campo. Todo o dinheiro injetado nessas pesquisas foi do meu bolso, então eu tive muito sacrifício para criar ele, mas muita alegria também, né? Porque era um mundo novo que eu ia descobrindo. Como eu costumo dizer, a cada objeto desenterrado a história se refaz, né? E um desses objetos que foi desenterrado, né, aqui em Tremembé é um garfo de 1859. Esse garfo ele tem uma história muito bacana que eu encaixo nesse meu livro. O que acontece? Eu já tinha feito a pré-venda do livro à loja, já tinha iniciado, já tinha finalizado todo o enredo, toda a história. Algumas pessoas compraram o livro, eu lembro que eu tinha... Algumas não, foram um bocado de pessoas, né? Poucas pessoas aqui de Tremembé, acho que não foi nenhuma que comprou, né? Mais pessoal de São Paulo, toda a propaganda eu virei para lá. Só que quando eu achei esse garfo, eu me senti obrigado a parar com a pré-venda e escrever uma carta de próprio punho por respeito aos meus leitores, né? E enviar para eles falando que o livro precisava de mais um retoque, né? A história precisava ser revista, e aí eles me compreenderam. Tudo foi só uma pessoa que eu devolvi o dinheiro, mas todos eles ainda estão aguardando o livro, e olha que passou dessa época para cá, acho que passaram uns 2 anos, tá? Você vê que é bastante coisa. Bastante pesquisa que eu fiz ao longo desse tempo depois da pré-venda do livro. Eu travei o livro justamente porque eu sabia que estava faltando alguma coisa, e realmente, né? Esse garfo, ele tinha alguma simbologia nele, gravada, e através dele eu fui encontrando pistas sobre os monges trapistas aqui em Tremembé. Então a história que eu conto sobre os monges trapistas aqui na cidade de Tremembé não vai ser encontrado em livro nenhum, nem no livro do Aldrar, nem em teses de historiadores. É uma história totalmente diferente, né, que faz todo sentido e baseado em evidências. As evidências que eu tenho são documentos, relatórios incontestáveis, além das centenas de depoimentos que eu colhi ao longo desses anos todos. Então, eu espero que vocês aguardem aí com bastante alegria. O livro vai ser publicado em breve, e eu peço a vocês que curtam o meu canal,
Compartilhem o meu canal, se inscrevam lá no meu canal, a minha página também, se inscrevam, curtam a página, compartilhem, comente lá o que você quer saber sobre o Livrologia, sobre essa história, né, do livro, o que esse livro transformou a minha vida e a vida de muitas outras pessoas, porque eu realmente mexi com o aspecto de visão de pessoas até doutores, né, engenheiros, pessoas muito bem centradas que acabaram me seguindo. Olha que na época eu era visto como louco aqui na cidade, né? Quando eu comecei a defender a história desse meu livro, né, inclusive a história do garfo, né, foi uma coisa assim muito mirabolante, e eu vou mostrar, vou contar sobre o garfo num próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, se inscrevam no meu canal, compartilhem e aguardem o próximo vídeo, que eu vou contar sobre o achado do garfo que mudou o curso desse livro, que vai mudar a história de Tremembé. Muito obrigado e até a próxima.